O Internacional já está no Rio de Janeiro para a volta do futebol depois da parada para a data FIFA, para uma reta final de Campeonato Brasileiro em que o Inter pensa em classificação direta para a Copa Libertadores da América. A gente também fala sobre mercado de transferências, a informação que dá conta de que o Inter tem um reforço avançado para 2025. O jogador que está renovando o contrato com o Inter, o atleta que foi até um portal de notícias e revelou que não fica para a próxima temporada. Tudo que aconteceu nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2024, no noticiário do Inter, a gente traz nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui dessa força. Já passamos de 77 mil inscritos aqui no canal, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO, jogue com responsabilidade. O site é para maiores de 18 anos e aproveite essa reta final de Brasileirão que tem as melhores odds para tu ganhar uma graninha e principalmente se divertir, brincar lá em KTO.com. Joga no jogo do Inter que é amanhã contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. E Societex, um abraço para a doutora Fábio, para o Marcelo, para todo o time da Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex pode te ajudar. Ela vai analisar de cabo a rabo a tua empresa, onde tu está pagando impostos corretamente e onde tu está pagando impostos incorretamente. E nesses impostos que tu está pagando a mais incorretamente, ela vai te ajudar a recuperar esse valor. Tá chegando o 13º, tu já pensou em ter caixa extra para pagar os teus funcionários? Pode ser com essa grana que tu nem sabia que tu estava pagando indevidamente. Tem empresa recuperando milhares de reais, tem outras empresas maiores recuperando milhões de reais. Chama a Societex e não perde tempo. Gente, vamos lá. O Inter está no Rio de Janeiro, onde encara o Vasco da Gama amanhã, às 8 horas da noite em São Januário. Mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, essa reta final de Campeonato Brasileiro, os últimos 5 jogos do Inter também nessa temporada. E o Inter hoje treinou com portões fechados aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, e depois viajou para o Rio de Janeiro. Tem uma baixa na delegação, além do Bernabé e do Bruno Gomes que estão suspensos, o Thiago Maia, que deixou o treinamento da última segunda-feira com desconforto na coxa, a gente informou aqui no canal, essas dores foram suficientes para tirar o Thiago Maia do jogo de amanhã contra o Vasco da Gama, então o volante do Inter está fora dessa partida, tá? Novidades, o Bruno Tabata, que tinha retornado às atividades nos últimos dias, estava com um problema no adutor da coxa, ele está relacionado, tá? Ele está relacionado, assim como o Fernando, recuperado da lesão na panturrilha, também está relacionado e vai para o jogo. A possibilidade é de uma dupla com Fernando e Bruno Henrique, já que o Thiago Maia está fora, o René vai substituir o Bernabé suspenso e o Aguirre vai fazer a sua estreia na lateral direita do Inter na vaga do Bruno Gomes, também suspenso. Ainda sobre novidades, tá? Os jogadores das seleções. O Rocher foi o primeiro a chegar lá no hotel que serve de concentração para o Inter no Rio de Janeiro, no Hilton Copacabana, que é onde o Inter está hospedado, que é uns 20, 25 minutos do Maracanã. O Rocher estava servindo a seleção uruguaia, que empatou em 1-1 com o Brasil ontem. Tinha vencido o primeiro jogo nessa data FIFA, nas eliminatórias para a próxima Copa. O Uruguai do Sérgio Rocher aí está bem nas eliminatórias. O Rocher foi o primeiro, já que estava em Salvador, a chegar no Rio de Janeiro. Os 3 garotos que estavam na Granja Comari foram liberados da Seleção Brasileira Sub-20 e retornaram à delegação do Internacional, não em Porto Alegre, também já no Rio de Janeiro. Então o volante Luiz Otávio, o Gustavo Prado e o Ricardo Matias, que fez 7 gols em 3 jogos na Seleção Sub-20, estão também com a delegação. Resta apenas Borré e Ener Valencia, que jogaram um contra o outro. O Ener fez um golaço, ganhou da Colômbia do Borré, que começou no banco ontem por 1-0. Os dois chegam na madrugada de quinta-feira, tá? O Borré deve ser titular, ele não tem a minutagem do Ener Valencia, que é titular no Equador. O Borré reserva na Colômbia, vai ser o titular normalmente, e o Ener vai ficar no banco de reservas. Então, desfalques, relembrando, Thiago Maia, Bernabé e Bruno Gomes, retornos, Tabata e Fernando, e ainda os jogadores que estavam nas seleções durante esse período, não desfalcaram o Inter, já que não tiveram jogos na data FIFA, mas ficaram fora dos treinos, o Luiz Otávio, o Ricardo Matias, o Gustavo Prado, esses na seleção sub-20, o Rocher já retornou, Uruguai, e o Ener e o Borré chegam na madrugada. Agora eu quero falar aqui
sobre uma outra novidade importante, que é de um jogador que está de volta, que é o Ivan. O goleiro Ivan, que foi contratado por R$1,5 milhão junto ao Corinthians no início da temporada. Na estreia, quando o Rocher estava se recuperando da fissura na costela, o Rocher não participou da pré-temporada praticamente do Inter. O Ivan foi contratado para suprir essa vaga. Tinha ali o Antony ainda, que, vamos lá, já é um goleiro mais afirmado. O que aconteceu? O Ivan teve uma LCA, uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ficou aí todos esses meses, mais de 9 meses parado. A estreia do Inter foi em janeiro, então mais de 10 meses sem jogar. Se recuperou, estava treinando há umas 2, 3 semanas. Eu comentei aqui no canal, normalmente no CT Parque Gigante, sem preparação física nem nada. E está relacionado pela primeira vez. E isso implica numa outra informação, que é a saída do Fabrício, tá? A gente tinha cravado aqui no canal. Por isso que é importante vocês deixarem o like e se inscreverem. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. E eu trouxe essa informação para quem já era inscrito e já tinha o sininho ativado aqui do canal, que o Ivan ficaria e que o Fabrício deixaria o Inter. E o Fabrício confirmou essa informação. Ele conversou com o pessoal do GE, do portal GE, da Globo, e disse que não foi procurado pelo Inter para renovar e que ele deve deixar o clube. Ele que fez um grande primeiro semestre jogando o Campeonato Carioca no vice-campeão carioca, o Nova Iguaçu, que perdeu na final para o Flamengo, foi o goleiro de destaque da competição, e naquele momento o Ivan já estava no departamento médico, não sabia se ia jogar esse ano, no fim está sendo relacionado, e o Rocher tinha as convocações para o Uruguai e mais a lesão na costela. Por isso que o Fabrício foi contratado. Ele disse o seguinte para o GE: até hoje o Inter não me procurou para a renovação, mesmo quando estava jogando. Situação ainda indefinida. E depois ele falou o seguinte: provavelmente não devo permanecer. Se fosse, já teriam me procurado, mas tenho certeza de que vai aparecer alguma coisa. A oportunidade que tive no Inter, fiz o meu melhor e alguém vai reconhecer. Com a chegada da nova comissão, do Roger Machado, as mudanças na diretoria, fui comunicado de que seria a terceira opção. Depois disso, aconteceu minha lesão. Quando voltei, fiquei 23 dias afastado. As coisas tinham mudado de novo. Me passaram que não iria mais para os jogos. Muita coisa mudou depois que a nova comissão chegou, revelou o goleiro do Inter, o Fabrício. E ele ainda disse para fechar: continuo integrado, treinando, mas hoje não sou opção para os jogos. Estão privilegiando os que vão ficar. Mas nunca fui chamado, comunicado ou falado. Continuo treinando, mas saem as listas e nunca estou. Como existe essa hierarquia, a gente respeita e segue. O Fabrício se demonstrou um pouco incomodado por ter tido pouco contato sobre o seu futuro, já que o seu contrato termina em dezembro. Mas é um movimento natural. A gente trouxe aqui no canal. O Fabrício ficar no Inter era uma chance muito remota. Um goleiro de 38 anos que veio para apagar o incêndio que era a posição de goleiro do Inter e não deve ficar numa naturalidade. O Ivan vai ficar, tem contrato com o Inter pagou para comprar ele, então é natural que o Fabrício deixe o clube nesse momento. O Inter renovou um contrato, tá, do zagueiro argentino Gabriel Mercado, que já está trabalhando no Centro de Treinamentos Parque Gigante, no CT do Internacional do Parque Gigante, não com bola, obviamente. Ele teve a mesma lesão que o Ivan, que eu citei, que ficou aí mais de 10 meses entre cirurgia, se recuperar da cirurgia, voltar a trabalhar no campo com tênis, depois trabalhar com bola, 9 meses. O mercado vai ser a mesma coisa, ele vai voltar só no segundo semestre do ano que vem, mas o jogador de 37 anos está tendo uma evolução nas conversas, tá? Até me confirmaram no Internacional que é bem possível que antes do final do ano, provavelmente depois do Brasileirão, mas antes do final do ano, o Inter anuncie a renovação do zagueiro, que não ganha um salário absurdo, tá? Não é um salário, olha, dos maiores do Inter, por já ter 37 anos também. Ele veio em 2021 como uma aposta, por mais que fosse um jogador afirmado, mas uma aposta do Diego Aguirre naquele momento. 125 jogos, capitão do Inter, balançou a rede 5 vezes e tem uma proximidade aí com a direção, o seu staff, para uma renovação de contrato. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Eduardo Vargas, porque a gente trouxe aqui que o André Curi, empresário do jogador, confirmou lá em Minas Gerais que o Inter estaria negociando com o jogador chileno de 35 anos do Atlético Mineiro. Acontece que o Tempo, de BH também, de Minas Gerais, um dos principais veículos de lá, trouxe que o Inter avançou para contratar o Vargas. Avançou para contratar o atacante chileno, que está desde 2020 no Galo, tem aí Campeonato Brasileiro de 2021, Copa do Brasil de 21 também, Supercopa do Brasil em 22, 4 campeonatos mineiros, 21, 22, 23 e 24, multicampeão no Galo,
Jogador campeão de Copa América em 2 oportunidades na seleção chilena, mas que já está com 35 anos. Não sei se seria um dos melhores negócios, mas o Tempo está dizendo que o Inter avançou com o Vargas. Eu conversei com pessoas do Inter que me garantiram que o Inter não tem nada fechado e deram uma versão oficial, que também é natural nesse momento, de que o Inter está focado nessas últimas rodadas do Brasileirão para conseguir uma vaga direta para a próxima Libertadores da América. Então o Inter, por hora, não confirma a informação de que está avançado com o Eduardo Vargas, mas é o que está sendo já trazido lá em BH, já que ele tem contrato até dezembro com o Galo e não vai ficar. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.